Guilherme Boulos foi lá no Reconversa. Aliás, Guilherme, você precisa conversar com a gente aqui da Folha TV, meu querido. Conversou com o Reinaldo Azevedo e com o Valfrido Vardi. Vamos ver como é que foi essa conversa. O agora ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Vamos ver o que rolou. Ajudar a botar o governo na rua, olho no povo, e começo agora. Assinamos agora a portaria do que cria a ação Governo na Rua, e a partir da COP já vou rodar todos os 27 estados do Brasil, né? Ir lá. Não é só receber as pessoas no palácio. A gente nem consegue chegar no palácio. É ir lá onde as pessoas estão. O que é o governo na rua? Ele tem um desdobramento administrativo, legal? É uma marca política só? É uma iniciativa do governo, pela Secretaria-Geral da Presidência da República, para fazer o governo presente, o governo federal presente. Porque as pessoas, no dia a dia, elas veem o prefeito, elas veem ali a administração mais próxima. O governo federal parece uma coisa abstrata, né? É o governo do Brasil. Como é que é? Quando o problema do buraco da rua, do ponto de ônibus, isso não chega no governo federal. Então, o que nós vamos fazer é ir para as cidades, construir espaços de escuta, levar os programas do governo do presidente Lula para esse local, para botar ali, ó. Sabe o Mais Médicos? Sabe o Aqui Tem Especialistas? Sabe o Prev Imóvel? Sabe você que não está conseguindo fazer o cadastro único no CRAS da sua cidade para ter o benefício que você tem direito? Nós vamos lá levar. Né? E esse vai ter um elemento também de ação, de entrega, e ao mesmo tempo o elemento de participação. Então, o que o presidente Lula, quando eu apresentei para ele ali o projeto desenhado no papel, autorizou? Nós vamos fazer uma iniciativa ousada, Reinaldo. Vai ser o seguinte, essa plataforma Brasil Participativo, a ideia é fazer uma funcionalidade nela de um orçamento participativo digital. Enquanto uma parte do Congresso Nacional quer privatizar o orçamento com emendas parlamentares, tomando cada vez mais espaço no investimento público federal do nosso dinheiro, né? Nós vamos fazer, nesse giro em todos os estados do Brasil, no governo na rua, processos de consulta de quais são as prioridades de investimento naquelas regiões. Vamos abrir por um período de meses nessa plataforma, fazer uma ampla divulgação, tentar consulta digital. Mais ampla, consulta digital. Porque você pensar o orçamento participativo tradicional que aconteceu nos municípios, em várias cidades, você ia lá reunir o povo num bairro, não sei o quê. Num país de 200 milhões de habitantes no orçamento federal, isso é impraticável. Então nós vamos fazer atividades presenciais, mas para isso ser efetivo, não ser para inglês ver, nós vamos abrir para participação digital em consultas públicas e as pessoas vão colocar quais são as prioridades para a sua região. Nós vamos organizar na nossa equipe isso, sistematizar, ao fim, buscar todos os ministérios, né, fazer um diálogo para buscar convencer que essas ações prioritárias entrem no projeto orçamentário já para 2027, lógico, porque o de 2026 está sendo aprovado agora. Sim. O orçamento que vai ser aprovado ano que vem é o do exercício de 2027. Então, fazer com que essas atividades entrem, conversar com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os ministérios FIM, e enquanto alguns querem um orçamento secreto, o governo do Lula quer um orçamento participativo, em que o povo ajude a indicar para onde vai o dinheiro do governo. Só para entender concretamente, Valfrido, isso assim, eu vou lá numa determinada comunidade e essa comunidade fala, eu preciso de uma estrada aqui, porque... E aí chama o Ministério do Transporte, eu preciso de luz, chama o Ministério de Minas Energia. Precisamos de ambulância, chama o Ministério da Saúde. É isso. É isso num sentido amplo. No sentido amplo. Por quê? Nos lugares que nós vamos passar de escuta, lógico, é impraticável ir nos 5 mil e tantos municípios do Brasil. Sim. Então, nós vamos fazer a escuta, receber as demandas, ter uma equipe na Secretaria-Geral da Presidência para organizar o fluxo e a triagem dessas demandas, repassá-las para os ministérios. Ok. Essa parte do orçamento, sobretudo por via digital. Só que aí nós vamos ter que dividir por territórios. Não dá para ser apenas por municípios. Vamos pensar o estado de São Paulo. Você tem aqui o território capital e região metropolitana, 1. Território Baixada Santista, 2. Território Vale do Paraíba e Litoral Norte. Meio oeste do estado e extremo oeste do estado. Então temos aí
dividiu o estado de São Paulo em 5 macro-regiões, e isso para todos os estados. E a partir disso, você organiza prioridades de investimento, e a pessoa que mora naquela macro-região georreferenciada vai poder dizer, olha, aqui, por exemplo, nessa região, a nossa maior demanda é um hospital do câncer, um hospital federal, ou a nossa principal demanda é uma estrada para resolver o problema, um transporte. Isso, lógico, num primeiro momento, tem um caráter consultivo. Sim. Mas é você começar a reconstruir uma cultura de participação e voz do povo no orçamento federal. Isso. Então, não é simplesmente ir para os lugares. Quando eu lancei no meu discurso de posse, eu falei, pô, governo na rua, nós vamos rodar o Brasil. Uma parte da imprensa já veio, é campanha eleitoral antecipada, é não sei o quê. Eu acho que tem gente que não assimila democracia com o povo. Tem gente que preferiria uma democracia hermética, né? A República do Platão, com os guardiões filósofos intelectuais e os guardiões banqueiros da Faria Lima, determinando os rumos do Brasil. Nós não. A diferença do presidente Lula é essa. A gente quer o povo participando das decisões. Sempre o Platão apontando para o céu, nunca o Aristóteles apontando para a terra, né? 2 corgos, deixa com o pai, tá? Eu quero voltar à questão da orçamentária, porque é importante que a gente registre que o ministro Guilherme Boulos tem uma participação indelével, uma participação muito importante na redefinição do presidencialismo no Brasil, por conta da ação proposta pelo PSOL, que questiona a constitucionalidade das emendas impositivas. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Você sabe, Reinaldo, eu tive a honra de ir à posse do ministro Boulos. Sim. E eu cheguei... não foi porque eu não fui convidado. A posse era às 4... Mentira. Mentira. A posse era às 4 horas da tarde e eu cheguei 10 para as 4, equivocadamente. E estava lotado. Lotado de povo. E aí eu tentei arranjar um lugar onde estavam os jornalistas. Aí veio um segurança do GSI e falou, aqui só jornalista. Eu falei, obrigado, Edith. Beijo, querida. Olha aqui. Tá vendo aqui essas imagens? Eu tô com o jornalista Reinaldo Azevedo do Reconversa. O cara não colou? Ele falou, jornalista é só o Reinaldo Azevedo. Você é advogado. me mandou. Reinaldo que ele via. Mas eu tô dizendo isso. Eu tô dizendo isso para basicamente para fazer a seguinte pergunta, ministro. Você foi candidato a prefeito de São Paulo nas últimas eleições municipais. A eleição para prefeito de São Paulo é uma eleição de dimensão nacional. É uma eleição que o Brasil inteiro vê. Né? E você sofreu a mais sórdida campanha de fake news da história das eleições, no meu modo de ver. Fizeram atestado falso, fizeram todo tipo de baixaria, de canalice. Toda sorte de canalices foram feitas com você. E ao mesmo tempo que você não é instrumento eleitoral para o presidente Lula, você é um ativo eleitoral para o presidente Lula. Você foi o primeiro na esquerda a sofrer esse tipo de grande sacanagem. De que modo um ministro como Guilherme Boulos, que já experimentou esse tipo de coisa, que já experimentou esse tipo de campanha eleitoral, pode ser útil? O presidente Lula já disse com todas as letras que é candidato, disse na Indonésia que é candidato à reeleição, ao 4º mandato. De que modo ter você como ministro pode ser útil para antecipar o que virá em 2026, na campanha de 2026? Alfredo, você falou bem da campanha de São Paulo ano passado, que foi uma coisa totalmente atípica e fora da curva. Na verdade, o meu medo é que ela se torne a régua para a nova curva. Né? Que foi, então, fake news já existia. Aliás, a eleição de 2018, que o Bolsonaro ganhou a eleição, foi recheada de fake news. É ali que surgiu o kit gay, a mamadeira, o banheiro, o fechar a igreja. Veio tudo mas era um outro nível. Mas é isso. Assim, um laudo falso, uma figura como aquele escroque do Pablo Marçal,
pautando a eleição da principal cidade do país, aquilo foi um chacoalhão que, aliás, definiu o rumo da eleição no fim do dia. Ele reorganizou o campo conservador, o campo reacionário, né? É verdade. Com essa história. É verdade. O que ele fez levou o Nunes para o segundo turno. Sim. O que ele fez, não só... O que ele fez... não estou dizendo aqui que ganharia a eleição, qualquer coisa nesse sentido. Mas contra ele você teria mais chance. Mas seria uma especulação. Mas o fato é o seguinte, assim, esse cidadão, com o alcance que ele conseguiu ter na rede social, pago por um esquema... Isso aqui é muito importante que o Boulos está falando, tá, gente? O Pablo Marçal é um cara que foi muito subestimado, e um livro que eu sempre digo para as pessoas olharem... Aliás, eu tô lendo o livro do Guilherme Boulos, em breve vou escrever sobre ele, Para Onde Vai a Esquerda, e um livro que eu sempre recomendo para as pessoas, que eu vou terminar de ler também, é o Anti-Coach, do meu amigo Adriano Viaro, que é o melhor livro para entender os malefícios do coachismo e a questão do Pablo Marçal, que o Pablo Marçal ele define um formato que é a extrema-direita. Essa entrevista do Boulos no Reconversa tá muito bacana, tá muito legal, quero conversar com o ministro também, mas é importantíssimo isso que está sendo colocado aqui nessa conversa. Vamos pingar superchats. Obrigado, Edith Oli, querida. Precisando da gente, estamos aqui para você, meus caros. Faltam 142. Vamos lá, 918. De campeonato de cortes, de monetização, pelo qual, aliás, ele foi declarado inelegível. Foi uma das ações de inelegibilidade, até foi revertida no TRE hoje. Aliás, TRE, eu li tão cheio de vergonha aquela decisão, pronto. Já. Mas enfim, mas tem outras. A do Laudo Falso nem foi julgada ainda. Mas, enfim, que ali ele conseguiu levar minha rejeição à estratosfera de um jeito que nem o Ricardo Nunes, com latifúndio de televisão que tinha 10 minutos por dia, né, conseguiria fazer. Foi um negócio violento. Aquilo a gente acompanhava, a gente tinha monitoramento de rede na campanha, em tempo real, um negócio violentíssimo. Agora, qual é o problema? E eu acho que isso é algo que pode impactar as eleições do ano que vem. Nós estamos vivendo uma reordenação geopolítica. Essa é a verdade. O pano de fundo para boa parte dos debates que a gente está enfrentando no Brasil é uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Falando português claro, a China foi a grande vitoriosa dos 30 anos de neoliberalismo, de livre comércio, exatamente por não ter adotado o consenso de Washington. Então, ela conseguiu se tornar a indústria do mundo e, pela primeira vez, desde que se tornou império, os Estados Unidos está ameaçado de ser superado. Pela primeira vez mesmo, porque com a Guerra Fria com a União Soviética, a disputa era armamentista. Do ponto de vista econômico, a União Soviética nunca fez cócegas para os Estados Unidos, nunca foi metade do PIB norte-americano. Agora os Estados Unidos têm um rival que, se seguir as taxas de crescimento dos últimos 10 anos, em menos de 10 anos, ultrapassará. Já ultrapassou na fronteira tecnológica. Quem domina hoje o 5G, inteligência artificial, é a China. Quem domina a maior parte das ciências de dados, mais que os Estados Unidos, é a China. Bom, como os Estados Unidos reagem? Em muitos aspectos, na questão geoeconômica também, porque quem está mais presente na África é a China. Quem está mais presente na África, na América Latina. Na América Latina. Que eles consideram o quintal deles, os Estados Unidos. Então, veja, nesse cenário, você tem uma nova reconfiguração em que os Estados Unidos com o Trump... Mas não é uma política só do Trump. Isso começou, o Biden fez a maior declaração de guerra contra a China com a proibição de venda de semicondutores, de chips para a China. Tinha em comum. Tem em comum. Essa é uma agenda de Estado dos Estados Unidos. Porque é a agenda de mantê-lo como império. Então, vai para o protecionismo, fecha. Isso gera uma grande instabilidade mundial. A OMC está fechando as portas, porque os caras esvaziaram a OMC, não existe mais tribunal da OMC, porque, inclusive, desde o Obama, por essa conjuntura, os Estados Unidos não indica mais membros para o tribunal e veta indicações, a ONU esvaziada, e os Estados Unidos vai para um enfrentamento com a China. O que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Porque o Brasil
é o único país da América Latina com condições de ter um projeto autônomo e soberano pelas nossas dimensões, pela nossa população, pelas nossas riquezas naturais. Nós temos a segunda maior reserva de terra rara do mundo. Agora que a China limitou a exportação de terra rara para os Estados Unidos, os zóio deles crescem aqui, né? E estão financiando uma mineradora brasileira, os Estados Unidos. E vão fazer mais. Né? É uma espécie de uma nova doutrina Monroe. Uhum. Então, eles querem, como quando eles botam o maior porta-aviões do mundo na costa da Venezuela, quando dizem que o presidente da Colômbia é um narcoterrorista, quando estimulam e atiçam essa direita lambibotas do Brasil a falar de narcoterrorismo e aprovar projeto terrorista no Congresso, associando as facções do crime organizado a terrorismo, quando eles fazem isso, tem um propósito. Enquanto falamos, desistiram, mas continuam com intento. Claro, mas tem um propósito. Então, veja, por que eu estou falando isso numa pergunta sobre eleições? Porque é imprevisível o que as big techs norte-americanas podem fazer ano que vem nas eleições, num propósito de buscar derrotar o presidente Lula e eleger um candidato que seja submisso aos Estados Unidos num projeto neocolonial. Para mim, este é o grande ponto imponderável em que eles podem atuar, e aí Marçal pode ser fichinha. Obrigado, Aline. Como estamos hoje? Tudo bem? Que o dia seja nós temos que tá olhando isso com muita atenção. As big techs estão preocupadas com regulação, porque eles se consideram os donos do capitalismo em nome de uma suposta liberdade de expressão, querem o direito e a carta branca para cometer crimes e não serem punidos por isso. E tem aí um conflito internacional subjacente que afeta a soberania brasileira. Eu acho que um dos grandes temas que vai estar em voga na eleição do ano que vem é a soberania nacional. A viabilidade de um projeto de desenvolvimento nacional para o país, representado pelo Lula. Que é afetada externamente, que é afrontada e vulnerada externamente por outras nações, potências hegemônicas, e internamente pelo crime organizado, sobre o qual eu quero falar daqui a pouco. Depois que Reinaldo Azevedo, o nosso oráculo, se manifestou. Oráculo de Delfos. Quando você foi nomeado ministro, vou começar de outro modo. A extrema-direita, eu leio muito alguns colegas analistas dizendo a direita errou. Digo, não é erro, é natureza. Existe uma diferença. Claro. Eu fui professor, você foi professor, o nosso colega é professor. O erro é quando o aluno tenta acertar. Dá uma resposta e fala assim, não, tá errado, você perdeu. Mas sempre tem um momento que você lê a prova e você fala, que diabos eu falei na sala de aula que ele entendeu isso? Que já não é erro, as coisas que nem erradas são. As respostas que a direita andou dando ao Brasil, que nem erradas são, porque é a natureza deles. E a resposta errada para se comunicar com o professor. E como dizia Freud, ninguém cura o outro de si próprio. Isso, exatamente. É a sua própria natureza. É a sua própria natureza, né? Quer dizer, então, não tem jeito. Eles andaram tomando alguns tombos porque eram as escolhas que eles fizeram erradas, né? Agora, portanto, o governo andou acertando a comunicação e etc. Mas nós tivemos essa aposta na necropolítica que eles fizeram no Rio de Janeiro. Isso não foi... isso foi cálculo. Estou dizendo, e quando eu falo que foi cálculo, assim, não estou imaginando, vamos matar não sei quantos. Não, vamos dar uma resposta que nós sabemos que a sociedade demanda, uma resposta forte ao crime. O subchefe da inteligência da polícia do Rio de Janeiro disse, não foi para resolver, foi para criar um evento simbólico, não é? Ao mesmo tempo, a esquerda, os progressistas têm uma certa dificuldade. Há uma política de segurança pública de comiseração. Isso. De frouxidão com bandido. Essa é a percepção da população. Isso, de dar uma resposta, né? O governo vai conseguir... Essa percepção da população não é exatamente verdade, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas o Valfrido colocou bem a questão.
articular uma resposta que, obviamente, leve em conta os direitos humanos, mas que também leve em conta as aflições das pessoas que efetivamente são tiranizadas por narcotráfico, porque a gente conversou aqui com o entrevistado, já o maior imposto que pobre paga hoje no Rio de Janeiro é o imposto ou para a milícia... Da extorsão da milícia e do Comando Vermelho. Ou para o narcotráfico, dependendo de quem comande ali, né? E às vezes é a milícia que faz narcotráfico. Né? E o curioso, Reinaldo, é que a operação no Complexo do Alemão se deu um dia antes da posse do ministro Boulos. Claro. Reinaldo, te contar uma coisa. Eu estava na campanha ano passado, e um dia eu estava lá na estrada do Emboimirim. Uma senhora chegou para mim, me abordou, estava fazendo campanha lá, tal, conversando com as pessoas. Ela me abordou e falou: Boulos, eu sou empregada doméstica. Semana passada eu estava aqui no ponto de ônibus, 5h30 da manhã indo para o trabalho. Veio um cara de moto, roubou meu celular. Eu estava pagando a segunda prestação. Tem que resolver isso. Nós precisamos ter uma resposta para essa senhora. E essa senhora é que teve o seu celular roubado. Se a gente botar numa escala, quem está tendo que pagar para a milícia taxa de gás, taxa de internet, taxa de segurança e tudo mais, ou quem... O aluguel da própria casa. Claro, ou quem está sendo oprimido, né, por uma organização de narcotráfico no seu dia a dia, no seu cotidiano. Em Fortaleza, sim. O cara chega e fala: vocês não moram mais aqui, vão embora. Que não é facção, que é máfia. Sim. Então, veja, é evidente que a esquerda precisa dar uma resposta para isso. Qual é um ponto de partida? Qual foi, eu acho que, uma dificuldade que a esquerda teve ao longo do tempo para responder ao plano da segurança pública? A esquerda parte de um ponto que é correto, que é dizer o seguinte: a base profunda de uma crise de segurança está ligada a um abismo de desigualdade social. Você nunca vai ter, qualquer medida que você tome no âmbito da segurança, você nunca vai ter a sensação de segurança da Noruega com a desigualdade da África do Sul e do Brasil. Você tem uma causa profunda de desigualdade que alimenta a violência. O problema não é você reconhecer isso. Isso, aliás, é necessário. Até para que você tenha soluções efetivas. O problema é você parar aí. E eu acho que, frequentemente, a esquerda parou aí. Então, nós temos que dar o passo além. Ok? O grande enfrentamento e o grande problema do Brasil é resolver o abismo da desigualdade. Agora, nós precisamos dar resposta para essa senhora lá do ponto de ônibus da Emboimirim e para quem está em comunidades controladas pelo crime, pela milícia, em qualquer parte do Brasil. Dar resposta à maioria dos pobres que não é bandida. Trabalhadora. Ainda que o pobre venha, o bandido tenha uma origem pobre, à medida que ele passa a ser bandido e tiranizar os pobres que eram pobres como ele, evidentemente ele passa a ter um outro papel. Trabalhadores que são oprimidos no asfalto por seus empregadores e nas comunidades pelo crime organizado de tipo mafioso. Agora, é aí que nós temos que separar os dois caminhos. Ok, vamos discutir uma proposta estratégica para combater as máfias, para combater o crime, de maneira geral, no Brasil. Nem todo crime é ligado à máfia. As grandes organizações mafiosas estruturaram um crime internacional, transfronteiriço, que, pela guerra entre esses grupos, faz com que os índices de violência e de homicídio nas periferias do Brasil, não é nos jardins, né, aumentem significativamente. Tudo isso. E tem também o crime do varejo, vamos dizer assim, é o roubo de celular, é o problema que também atormenta as pessoas. E que está ligado à organização criminosa. Então, veja, o caminho que a extrema-direita oferece é o caminho da demagogia, é fazer a pirotecnia com sangue, é o caminho Cláudio Castro. Que, aliás, no caso dele, diga-se de passagem, né, exatamente, isso, Lucas. Possivelmente com o interesse de salvar a própria pele. Porque o cidadão está sendo investigado. Nada me tira da cabeça que o calendário do próprio TSE estava na mira. Assim, não vão ter a coragem de me caçar
francamente, eu tenho 43 anos, tem pessoas muito mais experientes que eu na vida e eu tenho sempre a humildade de ouvi-las. Agora, infelizmente, eu sou mais jovem, eu não posso te dar com os meus 43 anos... Não é desconfiando da sua juventude. Obrigado. Para mim já foram suficientes para duvidar de coincidências. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!